onde Ele vai ministrar a Tua palavra, direcionando todas as coisas, Senhor. Coloque, Senhor, palavras, Pai, de sabedoria, palavras de ciência, Pai, na boca dele, Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, usa, Senhor, a vida do Teu Filho. E eu abençoo, Pai, a vida dele, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a nossa palavra. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Pai? Amém. Amém. Glória a Deus. E o tema da minha ministração desta noite, amados, se chama O Rei e chama a Mesa. Amém? Quem quer estar à mesa junto com o Rei? Amém. Eu também quero, com certeza. Então vamos lá. 2 Samuel 9:11. 2 Samuel 9:11. Deixar vocês procurar. Comecinho da Bíblia ali, depois de Deuteronômio, Josué, 2 Samuel. 2 Samuel 9, capítulo 9, versículo 11. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: Ziba respondeu ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um filho dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, amados. Confesso que quando eu fui procurar essa palavra, nunca tinha parado para pensar sobre a vida de Mefibosete. Para quem não conhece, Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas. E Jonatas era o melhor amigo de Davi. Amém. Aonde que Davi e Jonatas fizeram uma aliança e que um ajudaria ao outro, Aleluia. um ajudaria ao outro, independente das circunstâncias, um sempre estaria ajudando ao outro. E não sei se os irmãos sabem, mas Mefibosete, ele era aleijado, ele tinha uma deficiência nos seus pés. E vocês sabem por que isso aconteceu? Tem na palavra. A palavra de Deus vai dizer que, ao saber da notícia que Saul e Jonatas tinham morrido em uma guerra, a sua ama, que fala que é como se fosse uma babá antigamente, pegou Mefibosete e saiu correndo, porque como eles estavam atrás de todos os descendentes de Saul, eles queriam matar também Mefibosete, porque ele era um descendente de Saul. E a sua babá saiu correndo com ele e deixou ele cair no chão. E assim ele ficou aleijado dos seus pés. Aonde que Mefibosete foi parar? Em Lodebar, que é uma terra de dor, de sofrimento. Aleluia. Ou seja,
A partir deste momento, Mefibosete viveu esquecido, longe do palácio, sem identidade e esperança. Ele morava em Lodebar, uma terra árida, sem pasto, um lugar de desolação, ou seja, um lugar de sofrimento, de tristeza. Aí eu te pergunto, quantas vezes nos sentimos como Mefibosete, ferido por quedas da vida, sem esperança, vivendo em lugares de escassez, de dor? Muitas vezes a vida nos deixa marcas irreparáveis, ou seja, muitas vezes na nossa caminhada com Deus, ou antes de nós entrar com a caminhada com Deus, com o Senhor, muitas vezes a vida nos deu rasteira, muitas vezes a vida nos mostrou, através de situações amargas, através de situações ruins, que essas situações ficaram marcas nas nossas vidas. Conforme aconteceu com o Mefibosete, que ele ficou com uma marca que era os pés aleijados. Muitas vezes nós também passamos por isso na nossa caminhada, até com Deus, onde que Deus muitas vezes coloca marcas em nós. Mas essas marcas, amado, não é para nos colocar em lugar para baixo, para nos colocar como inferiores. Essa marca é para dizer que Deus, Ele está na minha e na tua vida. Aleluia. Porque eu vou falar para vocês ali que Deus, como Deus Ele tinha algo para Mefibosete, Ele tem para mim e para você também. Independente dos sofrimentos que nós passamos, independente das marcas que nós deixamos muitas vezes no nosso corpo físico, no nosso espiritual, Deus Ele tem algo preparado para mim e para você. Eu creio. Amém? A vida nos deixa marcas irreparáveis, aonde nunca irão ser apagadas da memória e de nossa vida. É verdade, muitas dessas marcas não serão apagadas, muitas vezes da nossa memória e da nossa vida. Verdade. Muitas vezes seremos esquecidos pelo mundo, descartados e até deixados em lugares de escuridão. Mas Deus nunca nos esquece, e todas as suas promessas serão cumpridas. Eu creio, Jesus. Mefibosete não tinha expectativa nenhuma, mas Deus tinha uma aliança com ele. É isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma aliança. E se nós estamos aqui nesse lugar, Ele vai cumprir. Você creia em nome do Senhor Jesus. Independente se está difícil, se está complicado, acredite como Mefibosete. Não sei se ele um dia ele viu Deus na vida dele, até porque ele tinha sido esquecido, tinha colocado ele no lugar de escuridão. Ele era um homem aleijado, aonde que naquela época as pessoas aleijadas não tinham valor nenhum para a sociedade, ou seja, ele estava esquecido. Mas independente do que aconteça na nossa vida, muitas vezes nós também não temos valor nenhum para a sociedade, mas Deus, Ele nunca esqueceu de mim e de você. Porque um dia Ele mandou seu Filho para nos salvar, para nos colocar aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas Deus nunca nos esquece, e todas as promessas serão cumpridas. Mefibosete não tinha expectativa nenhuma, mas Deus tinha uma aliança com ele. Muitas vezes as pessoas nos definem pelas nossas fraquezas, mas Deus nos vê com olhos de amor. Ele nos chama pelo nome, independente das nossas limitações. Ou seja, Deus, Ele me chamou você pelo nome. Ele conhece nós no íntimo e no escondido. Ele sabe todas as coisas, sabe o que eu preciso, sabe o que você precisa, e Ele sempre estará ao nosso lado. Glória a Deus. Mefibosete chegou com medo diante de Davi, mas em vez de condenação, ele recebeu a graça. Em 2 Samuel 9,7 vai falar assim: então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Por amor a Jonas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul,
pai de seu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Aleluia. Mefibosete não tinha nada a oferecer, mas recebeu tudo. Ele saiu de Lodebar para a mesa do rei. Não merecemos, mas ele nos chama para a sua mesa. Amados, se nós olhar para nós, muitas vezes nós somos falhos, somos pecadores, e muitas vezes mesmo nós não merecemos a graça do Pai, a misericórdia do Senhor. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, tão amoroso, tão bondoso comigo e com você, que Ele nos chama a cada dia. Ele quer uma intimidade, Ele quer que nós estejamos próximo dEle, Ele quer que nós estejamos à mesa junto com Ele. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Não merecemos, mas Ele nos chama para a sua mesa, nos restaura e nos dá um lugar de honra. Mesmo com as nossas limitações, somos adotados como filho do Rei. A graça de Deus cobre nossas imperfeições e nos faz parte de sua família. Ou seja, amados, muitas vezes o mundo olha para mim, para você e fala: aquela pessoa não vai dar em nada, aquela pessoa era um drogado, aquela pessoa era uma prostituta, aquela pessoa era um ladrão, era um drogado. Muitas vezes o mundo nos condena, nos coloca para baixo em lugares áridos, como esse homem ia estar. Mas Deus, Ele sempre vê algo maior em nós. Muitas vezes nós não enxergamos, Aleluia. muitas vezes até nós não enxergamos isso em nós, mas Deus, Ele sempre vê algo maior. Ele quer sempre algo maior para mim, para você. E Ele tem nos chamado a cada dia, Ele tem nos olhado a cada dia, e muitas vezes nós, com nossas falhas, esquecemos isso. Muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele está sempre ao nosso lado. E Ele quer nós como filho, realmente, como fala aqui, que Mefibosete, ele comeu a mesa do rei como filho. E muitas vezes a mesa estava ali sobre a perna de Mefibosete, escondendo aquela imperfeição que ele tinha. E muitas vezes é assim: Deus, com a sua graça, com o seu amor, Ele esconde as nossas imperfeições, mas ela está ali. Mas é para quê? É para que um dia nós tenhamos testemunho da nossa vida, porque eu creio que cada um aqui tem uma história com Deus, até antes do Senhor. Cada um tem uma história, e essas histórias, amados, é muito importante. É porque Deus, através da sua misericórdia, nos resgatou. Mas a nossa história, amados, as pessoas vão ver e vão enxergar Deus em nossas vidas. As pessoas vão ver e vão falar assim: olha, aquela pessoa era assim. Eu falo por mim, eu usava droga, eu fui drogado, eu fui já uma pessoa que, se você me vê aqui assim: mas o pastor Pierre é certinho, mas eu, na minha adolescência, fiz muita bagunça, já pequei muito para com Deus, não conhecia o Senhor ainda, fiz muitas coisas ruins que desagradou o Senhor, mas eu creio que Deus olhou para a minha vida e falou que teria condições de mudar toda a situação, tudo o que eu vivia, tudo o que eu passei. E isso aconteceu na minha vida, e eu creio que aconteceu na tua também. Aconteceu na vida da minha esposa, onde que o mundo, muitas vezes, o mundo olhava para mim e me condenava: aquele lá está perdido, aquele lá logo vai morrer, aquele lá logo vai acontecer alguma coisa. Mas Deus, Ele sempre está olhando para mim: logo eu vou te tirar dessa situação, logo você vai pregar a minha palavra, com a minha palavra, logo você vai louvar a minha palavra. Então Deus, Ele olha com um olhar de amor para mim, para você, todos os dias, amados. Todos os dias. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós passamos por situações, por perdas em nossas vidas, por coisas ruins, e nós não nos lembramos de onde que Deus nos tirou, de onde que Deus quer nos levar, de onde que Deus quer nos colocar, porque a palavra de Deus vai dizer que Mefibosete aqui viveu algo extraordinário na casa de rei Davi, porque
Deus tinha uma aliança com ele. Ou seja, então, de um lado um homem esquecido pelo mundo, do outro lado um homem que Deus olhou para ele e colocou o seu amor, e independente do que ele tinha, a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Aleluia. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você se sente indigno? Deus te convida para a sua mesa, não pelo o que você pode fazer, mas pelo seu amor dele por você. Ou seja, mas Deus, Ele nunca vai olhar para mim, para você, aquela pessoa pode fazer isso por mim, aquela pessoa pode fazer aquilo. Não. O seu amor vai nos tocar primeiro. A sua graça vai nos tocar primeiro. Porque Deus realmente Ele nos ama como um filho. Ele quer como um filho e sempre estará nos ajudando, sempre estará ao nosso lado. Eu creio. Sempre estará cuidando de mim, de você. Glória a Deus. E nós possamos a cada dia estar mais próximo de Deus, mais perto de Deus, porque Ele quer sempre nós junto com Ele, sentado à mesa dele, comendo junto com Ele, ceando junto com Ele, estando com Ele em todos os momentos, amados. E que as situações no mundo não venham nos separar disso, não venham nos tirar disso. Porque se nós sair da presença do Pai, amados, nós estaremos com as nossas imperfeições e o mundo nos acusando e as pessoas falando que não vai dar certo. Aí quando nós estamos perante Deus, amados, toda essa visão que o mundo tem, com certeza muda. Ele vai olhar para mim, para você, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, é o homem de Deus, é o homem abençoado. Muitos amigos meus, amados, reconhecem a minha vida hoje com Deus. Muitos pedem orações, sabe da minha história antes também, do que eu vivi, as coisas ruins que eu fiz. E então eles conhecem os dois lados que aconteceu na minha história. Mas o que eu vivi no passado não influencia no que eu estou vivendo hoje. Ou seja, eles podiam chegar e falar assim: você é um homem de Deus, mas você era um drogado, então para mim não presta. Ou seja, a parte do drogado ficou como testemunho na minha vida. E hoje eles me veem como homem de Deus. Muitos me chamam, pastor, pastor, pastor. Então, isso é bom, isso é maravilhoso, porque a gente vê que Deus, Ele age na nossa vida e Deus demonstra o seu amor através das nossas vidas. É como a palavra de Deus diz, que nós somos lâmpada, nós somos sal. Ou seja, nós estamos ali, estamos iluminando o lugar, iluminando aonde nós estamos, nosso trabalho. Ou seja, a presença do Senhor sempre estará conosco, sempre estará em nossas vidas, aonde nós estivermos. Independente de onde nós estejamos, se é lugar que tenha idolatria, independente de onde nós estejamos, a presença de Deus sempre estará em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós podemos estar no mais alto monte ou no mais baixo do mar, mas Deus sempre estará conosco, estará sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então, amados, não existe limite para Deus, não existe coisas que Deus não possa mudar sobre nossas vidas. As marcas ficarão em nós, com certeza ficarão, mas como um testemunho para que um dia nós venha ajudar as outras pessoas. E Deus, Ele nos chama para comer em sua mesa, como filho. Amém. Jesus veio buscar o que estava perdido para dar-lhes um lugar de honra. E o convite de Deus é para estarmos em sua mesa, onde encontramos honra e restauração. Ele tem um lugar reservado para mim e para você. Amados, Deus sempre terá um lugar em sua mesa para mim e para você. Mas Ele quer que nós também tenhamos uma aliança com Ele. Como Davi e Jonatas fizeram uma aliança, Deus, Ele quer uma aliança.
E cada um de nós, como ele também, o pastor sempre fala aqui em cima desse culto, que Deus, nós temos que ter uma aliança com o Senhor. E quando nós temos uma aliança com o Senhor, amados, nós sempre teremos um lugar à sua mesa, nós sempre podemos sentar junto com o Senhor, junto com o Rei. E Ele nos chama todo dia, Ele nos quer todo dia, não somente no domingo, não somente na quinta-feira, mas Ele nos quer todo dia. Como o pastor falou aqui, que todo dia Ele louva a Deus, que todo dia Ele está em comunhão com o Senhor, e é isso que Ele quer de mim e de você. Porque Deus, Ele sabe que se nós estiver no mundo, nós estaremos perdidos, amados. Se nós estiver fora da presença de Deus, nós estaremos como esse homem, aleijado e aparecendo as nossas imperfeições a todas as pessoas. Mas como a presença do Senhor retira, esconde as nossas imperfeições, Ele quer eu e você junto com Ele, na presença dEle, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Te adoramos. Eu vou falar aqui, amados, para você entender um pouco mais da história, ali em 2 Samuel mesmo, no capítulo 9, para você ver o quão maravilhoso o Senhor é. Capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim, ó: certa ocasião Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus? Ou seja, como eu falei aqui, Saul e Jonatas já haviam sido mortos, e todos os descendentes de Saul estavam procurando essas pessoas para matar. Versículo 4: e o rei desejou saber: e onde se encontra agora? Diante do que Ziba lhe respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazer da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com seu rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete. Ou seja, o Senhor nos chama pelo nome, amados. Aleluia. Não nos chama pelo nosso apelido, ou pelo que nós éramos, ou pelo que nós é. Ele nos chama pelo nome e nos conhece pelo nome. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto eu chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de seu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Ou seja, amados, tudo que um dia o mundo tirou de mim, de você, eu sei que, eu não sei a tua vida como foi, mas o mundo tirou muitas coisas de mim. Tirou dinheiro, tirou paz, tirou felicidade, e o mundo faz isso, amado, tira todas as nossas coisas, nos deixa sem nada. Mas Deus, Ele restitui todas as coisas. Glória a Deus. Quando eu conheci o Senhor, quando entrei em Sua presença, Ele restituiu tudo em minha vida. Ele trouxe paz, Ele trouxe amor, Ele trouxe alegria, Ele trouxe uma esposa abençoada. Ela está olhando lá, será que vai falar de mim? Amém? Trouxe uma esposa abençoada, uma família abençoada. Meus filhos são maravilhosos. Glória a Deus. Presente de Deus, realmente presente do Senhor. O Vitor, o Davi e a Isabel são bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Ou seja, amados, Deus, Ele restitui todas as coisas. Aonde que o mundo te tira todas as coisas, o Senhor, Ele restitui todas as coisas. E se você ainda não recebeu, não restituiu todas as coisas que
o mundo um dia te tirou, creia que um dia o Senhor vai te dar. Porque isso é promessa de Deus. Isso é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que você plantou muitas vezes no mundo, tudo que você regou no mundo, isso um dia Deus vai te dar tudo. Mas nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Temos que permanecer fortes em sua presença, no seu caminho. Não é fácil, amados, não é fácil estar na presença do Senhor. As lutas vêm, com certeza, mas Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Deus, Ele sempre está à mesa, sentado, me chamando para estar com Ele. Amém? Versículo 8 vai dizer assim: então Mefibosete lhe fez referência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Ou seja, Mefibosete, quem sou eu para que o rei me dê atenção? Um homem que não tinha nada, que não tem nada. Mas Deus é assim, amado. Quem somos nós? Quem somos nós para que Deus olhe para mim, para você e nos dê atenção? Realmente nós não somos nada perante a Deus. Mas Deus, como Pai, com o seu amor, Ele olha para mim e Ele se sente, para mim e para você, Ele se sente atraído por nós. Porque Ele sonda os nossos corações e sabe que o que mais nós queremos é estar em Sua presença e, acima de tudo, amado, estar em Sua glória quando nós partimos deste mundo, amado. Estar na presença do Pai eternamente. É isso que eu procuro, eu creio que é isso que você procura também. Versículo 9 vai dizer assim: imediatamente Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa, ou seja, nós sempre comeremos à mesa do Pai, à mesa do Senhor. Nós sempre estaremos ali, amados. A não ser que nós queira sair. Por isso Deus nos dá o livre-arbítrio muitas vezes. Se nós quisermos sair da mesa do Pai, nós podemos sair, com certeza. Mas eu creio que o Senhor não vai gostar. Eu creio que Deus vai se entristecer do seu coração. Porque Deus, Ele quer dar o melhor para mim e para você, e muitas vezes nós não queremos. Nós vemos muitas vezes pessoas que entram para a presença de Deus, estão na igreja, estão recebendo as bênçãos do Senhor, está sendo abençoado por Deus, e muitas vezes as pessoas olham: eu já tenho tudo, quero sair da presença do Pai. Muitas vezes as pessoas saem e muitas vezes, amadas, elas perdem tudo, e muitas vezes elas não reconhecem que foi falha delas mesmas. Elas colocam a culpa em Deus, muitas vezes: porque Deus fez isso comigo. Mas muitas vezes é falha dessas pessoas mesmo, é erro dessas pessoas mesmo, que saem da presença de Deus quando Deus ainda está abençoando a sua vida, quando Deus ainda está colocando a sua mão sobre a sua vida. Essas pessoas muitas vezes saem da presença do Pai, e para voltar, mas é difícil, porque nós conhecemos muitas pessoas assim, que estão fora da presença de Deus, que querem voltar, mas não conseguem mais voltar. E realmente não é fácil, amados. Então nós sejamos fortes e nunca queira sair da presença do Pai, nunca queira sair da mesa do Pai, porque Ele nos chama todos os dias. Aleluia. Versículo 10 ali: tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa, como um dos filhos do rei. Glória a Deus.
Ou seja, amados, a palavra de Deus aqui vai dizer que os filhos e os servos de Ziba, ficaram como servos de Mefibosete. Ou seja, Deus ele restituiu tudo que era do rei Saul, o seu avô. Deus restituiu tudo a Mefibosete. Ou seja, amados, Deus ele tem algo preparado para mim e para você. Creia, porque se agora está difícil, se agora está complicado, aguente mais um pouco, espere mais um pouco, porque se Deus, eu creio que Deus ele tem promessa para mim e para você, e ele um dia vai cumprir. Eu creio. Porque um dia o Senhor, nosso Deus, fez uma aliança com o Senhor Jesus. Ele veio até essa terra e nos tirou do caminho do mal, do caminho do pecado, e nos colocou hoje aqui onde nós estamos, amado. E Deus ele quer mais e mais de mim e de você. Deus ele quer que nós estejamos sempre à mesa com Ele. Deus ele quer intimidade. Deus ele quer que nós tenhamos um compromisso com Ele, para que Ele venha restaurar todas as coisas em nossa vida, para que Ele venha nos entregar o melhor que Ele tem preparado para mim e para você. Eu creio, amado, não sei se você pensa assim, mas aqui nessa terra, Deus ele terá o melhor para mim e para você. Amém. Muitas vezes a gente pensa assim, porque eu sou crente, eu tenho que só sofrer, por amor a Cristo. Não, mas Deus ele tem o melhor para mim e para você. Porque essa palavra diz que Deus ele nos abençoa, Ele é dono do ouro e da prata. Então, eu penso assim, eu penso que Deus, uma hora, vai me abençoar. E Deus, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu gosto de ajudar muitas pessoas. Ele sabe que se um dia o Senhor me abençoar, com certeza muitas pessoas serão abençoadas. Até pelo meu testemunho, eu gosto de ajudar aquele que não tem nada para comer, aquele que não tem nada para vestir. Eu muitas vezes, pastor também é assim, muitas vezes eu tiro de mim para dar para outras pessoas. E o pastor é assim, eu conheço o pastor, e muitas vezes eles tiram deles mesmo para dar para outras pessoas, para fazer a alegria das outras pessoas. E o nosso Deus, amados, Ele é assim. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos entregar o melhor para mim, para você. Ele quer que nós sejamos também abençoados, para que Ele venha abençoar e ajudar as outras pessoas. Todo mundo sabe, amados, que conforme o pastor falou aqui, que o Senhor Jesus está voltando. Todo mundo sabe disso. Amém. E para nós, amados cristãos, um dia, eu creio que um dia não será fácil para nós ministrar a palavra de Deus, não será fácil para nós pregar a palavra de Deus. Hoje ainda nós temos a oportunidade de fazer isso, mas um dia eu creio que nem igreja nós não teremos mais, amados. Muitos irmãos nossos aí em outros países estão sendo mortos, estão sendo perseguidos por pregar a palavra do Senhor. Semana passada eu vi algo que não sei onde foi, mas lá para o Irã, Iraque, eles mataram mais de 100 cristãos, mais, né? Ou seja, isso está acontecendo, não é só a palavra que fala, mas isso está acontecendo e muitas vezes debaixo dos nossos olhos, né? Muitas vezes nós não estamos vendo, não estamos apercebidos que a vinda do Senhor está realmente muito próxima. A vinda do Senhor Jesus realmente está perto. E enquanto nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de falar da palavra do Senhor, nós temos que falar. Nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo, porque um dia o Senhor vai cobrar de mim e de você, da palavra que nós não pregamos, daquela pessoa que nós não falamos o que era para ter falado. Porque Deus, Ele cobra nós, Ele cobra. Deus, Ele cobra, eu sei, porque um dia Deus, Ele cobrou de mim para falar uma palavra, para pregar uma palavra para uma pessoa.
E quando nós somos obedientes, amados, nós vemos que realmente é a vontade de Deus. Eu já falei aqui que eu ganhei um amigo meu que trabalha comigo, o Senhor Jesus, mas Deus ele me cobrou para falar da palavra para ele. Ele estava passando por momentos difíceis, mas então eu aproveitei aquele momento ali para pregar sobre o Senhor. Falei para ele que realmente não era fácil o que ele estava passando, mas eu falei para ele que tinha um Deus que poderia livrar ele daquilo que ele estava passando. Aleluia. Que tinha um Deus que poderia tirar ele daquilo que ele estava passando e colocar ele sobre um lugar alto, sobre um lugar maravilhoso. E eu comecei a pregar para ele, falar, e ele começou a compreender. Muitas vezes eu falava para ele da palavra de Deus, ele chegava a chorar. Ou seja, eu via que Deus estava agindo ali naquele momento, lá na área do trabalho. Ou seja, não tem um lugar, não é só dentro da igreja, mas que nós podemos falar do Senhor, falar de Deus, mas aonde nós estivermos, se é no trabalho, se é na rua, se você tiver a oportunidade de falar de Deus, você pega e fala. Você pega e fala, porque se você não falar, Deus vai arrumar outra pessoa, com certeza, mas você vai ser cobrado. Um dia você vai ser cobrado, porque você não falou. Eu tive que arrumar outra pessoa para falar, mas porque você não falou. Eu vi um pastor que estava alertando um rapaz da igreja há um bom tempo já. Esse rapaz estava envolvido no tráfico. E um dia, esse pastor falou para esse rapaz: se você não caminhar com Deus, não entrar na presença de Deus, Deus vai tirar a sua vida. Falou-se diretamente para ele, ele estava dentro da igreja. E esse rapaz não escutou, amados. Passou, se não me engano, 1 ou 2 semanas, os traficantes tiraram a vida desse rapaz. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque Deus não é brincadeira, amados. A palavra do Senhor não é brincadeira. Aleluia. O que é ministrado sobre esse altar não é brincadeira. Muitas vezes Deus vem nos mostrando algo, Deus vem falando conosco, Deus vem falando para mim e para você, até através de palavras duras, mas é porque Ele quer o melhor para mim e para você. Ele é um Pai. Muitas vezes nós brigamos com nossos filhos, não brigamos? Então Deus muitas vezes Ele tem que brigar conosco mesmo, tem que nos dar um puxão de orelha para que nós volte para a presença dEle, para que nós volte para a mesa do Rei. Muitas vezes Deus ele faz isso através de palavras duras. Muitas vezes é pregado a palavra dura aqui e nós, mas isso não é para mim, isso eu não quero para mim. Mas isso, amados, é Deus, é o nosso Pai falando conosco. É o nosso Pai nos alertando, falando assim: filho, volte à mesa comigo, volte à mesa com o Rei. Filho, esteja na minha presença, esteja na casa do Pai, esteja do meu lado, porque eu quero te abençoar, eu quero abençoar a sua vida, eu quero estar ao seu lado. Então, amados, a palavra que eu tenho para mim e para você é que nós estejamos sempre à mesa do Rei, estejamos sempre à presença do Pai, estejamos sempre ao lado dele, independente do que aconteça, independente das nossas imperfeições, independente do que nós estamos passando, nós sempre temos que estar junto com o nosso Deus, junto com o nosso Pai, porque para o mundo, amados, nós não somos nada. Ou seja, se nós deixar do Senhor, deixar de Deus, nós não seremos nada. Mas se nós estamos na presença de Deus, nós somos filhos. Ou seja, para o mundo nós não temos valor, para Deus nós somos filhos. Glória. Para Deus nós somos herança. Deus ele quer abençoar, Deus quer nos colocar em lugares maravilhosos. Deus ele tem um lugar preparado para mim e para você no reino de Deus, no reino dos céus. Então vamos permanecer firmes, vamos permanecer sempre na presença do Pai, sempre em comunhão com o Senhor, não só no domingo ou na quinta-feira, mas que nós estejamos, amados,
sempre em comunhão com o nosso Deus, porque eu creio que uma hora Ele vai abençoar a mim e você, uma hora Ele vai nos dar a promessa que Ele prometeu para mim e para você, porque a palavra de Deus diz que Deus tem uma promessa, Deus tem algo preparado para mim e para você, e uma hora com certeza vai chegar em nome de Jesus, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, e Deus, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir todas as coisas de nossas vidas. Amém, amados? Então, que nós estejamos firmes na presença do Pai, que nós estejamos sempre dispostos a estar sentado à mesa dele, recebendo o melhor de Deus para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé.